noite. Antes de iniciar a palestra propriamente dita, queria só dar um aviso ao pessoal. Muitos perguntam, às vezes pouca gente, alguns já sabem, mas nem todo mundo ainda viu, tá? Aquela câmerazinha que fica ali, ela filma todas as nossas palestras às terças-feiras. Nós temos um canal no YouTube, basta lá em youtube.com, lá na caixinha de procurar, que está aqui, na caixinha aqui, escrever Tenda Espírita Cristã, que vocês vão achar o canal da tenda. Aqui é só se inscrever. Então toda vez que tiver um vídeo novo, vocês recebem um aviso, tá? Lá ainda não está totalmente atualizado. Nós temos os vídeos de setembro de 2015 a setembro de 2016. Tá? Até o final de fevereiro eu devo conseguir atualizar tudo. Até agora o início de janeiro. Vocês vão ver que nem todas as palestras estão lá. Existem alguns palestrantes que pedem que a palestra não seja divulgada, então a gente respeita. Né? A minha, como é a primeira hoje, não vai para lá. Tô brincando. Deixa aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre enfermidades da alma. Falar sobre enfermidades da alma. Deixa sair esse aviso. A sociedade em que vivemos atualmente, ela associa as doenças em diversos fatores, né? Desequilíbrios químicos do corpo, gripes, resfriados, vírus, bactérias, etc. Situações genéticas, aquelas que nós carregamos, trazemos da família, né? Influência de alimentação boa ou ruim, né? Principalmente hoje em dia, uma alimentação muito baseada em transgênicos, químicos, etc. Né? É difícil a gente ter aquela verdura fresca da chácara, hoje em dia tudo cheio de agrotóxico. Então a alimentação hoje em dia é bem diferente do que era há anos atrás. Mas as verdadeiras causas das doenças são muito mais profundas do que isso que a sociedade fala, só sobre desequilíbrios químicos, situações genéticas e influência de alimentação boa ou ruim. E qual é a verdadeira causa dessa ou daquela doença? Né? Existem N tipos de doenças e muita coisa o pessoal pensa que isso é uma doença, e às vezes não é a doença em si, é uma consequência da doença. O que a gente vê é só a consequência, não é a doença em si, né? E eu resolvi tomar como exemplo uma doença que aflige muito a sociedade hoje em dia e que muitos, se muitos não têm, pelo menos conhece alguém que tem, que se chama depressão, né? O mundo hoje está passando por uma fase muito complicada. Somente no Brasil, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 400% no consumo de antidepressivos. O Brasil é campeão mundial no consumo de antidepressivo. É um número de impressionar, né? Impressiona mais ainda quando a gente descobre que esses dados são de 2013 e que já existiam estudos dizendo que em 2016 esse número dobraria. Ou seja, nós estamos em 2017. Aquele número que eu botei antes já dobrou e hoje tende a aumentar, né? Nós podemos dizer o quê? Que a nossa população está acostumada a tomar remédio, a torta e a direita, por nada está indo no médico para me dar um remédio, né? Mas por outro lado nós não podemos ser contra os remédios, né? Mas nós temos a obrigação de atuarmos nos fatos reais da doença. Muitas das vezes os remédios são prescritos para consequências, mas nós temos que atacar as causas. Isso é o que é o mais importante. E nem sempre a causa
pode ser uma doença provocada por um vírus, uma bactéria ou algum fator externo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Remédios controlados, como antidepressivos, que o nome próprio já diz, ele é utilizado para redução da depressão, e ansiolíticos, que são remédios para redução da ansiedade, eles atuam na química cerebral, mudando a percepção da realidade da pessoa. Então, o remédio ele vai acabar alterando a percepção do mundo dessa pessoa. Ela está vivendo um mundo paralelo, um mundo que não é dela, né? E dessa realidade em que ela vive. Citando um exemplo pessoal, esse final de semana eu estava em Angra dos Reis ministrando um curso. Alguns sabem, aos finais de semana eu sou instrutor de mergulho, então eu ministro cursos de mergulho recreacional. E esse fim de semana eu fui para dar o curso para uma aluna. Antes da gente ministrar o curso, a gente tem uma ficha médica, a gente pede que traga um exame médico, assinado por um médico, e tem uma ficha médica que o aluno preenche. E ela escreveu que ela estava tomando medicação. Eu perguntei a ela qual a medicação. E ela me respondeu que a medicação era prescrita pelo médico que havia assinado o atestado médico dela. Falei, ótimo, tudo bem, mas qual a medicação? Ah, eu tomo antidepressivo. Aí eu parei, olhei. A menina tinha 26 anos, 27 anos, 1990, data de nascimento dela. Eu falei, você toma antidepressivo pra quê? Ah, eu sou muito ansiosa. Aí eu falei, desculpa, mas a quantos médicos você já foi? Ah, só esse. Então procura outro. Porque ansiedade não se trata com antidepressivo. E eu ainda virei para ela e fui além. Fica tranquila que nesse fim de semana você vai fazer um remédio natural, que é uma atividade de mergulho. Você vai ver que você não vai ter ansiedade, você vai ficar feliz da vida, vai ficar muito tranquilo. No final do curso, no sábado, ela virou para mim e falou, eu não tomei meu remédio ontem nem hoje. E estou feliz da vida. Falei, a atividade te proporcionou isso, mas também para parar de tomar seu remédio, procura o seu médico e conversa com ele. Não faça isso. E também não é o correto. Né? Mas você vê, uma menina de 26, 27 anos, tomando antidepressivo porque se diz ansiosa. E assim a gente vê aos montes. Já ouvi várias pessoas falando, o meu filho não para quieto, o meu filho tem transtorno obsessivo, compulsivo, meu filho tem não sei o que. Leva no médico, taxa preta. Gente, não é por aí. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Voltando aqui no que a gente estava falando, que o remédio acaba alterando a percepção do mundo e da realidade em que vivemos, ou seja, o usuário de antidepressivo ou ansiolítico, ele não está atuando na verdadeira causa do problema. Porque a verdadeira causa não é a química do cérebro desregulado. Portanto, a ação para curar a depressão ou a ansiedade não deve ser apenas através da via medicamentosa. Ele tem que procurar a causa. Tá? A depressão em si, aquilo que a gente vê, né, que em medicina, em primeiros socorros, principalmente o pessoal fala, qual é a diferença entre sinais e sintomas? Sinal é aquilo que a gente vê. A gente vê uma pessoa tremendo, a gente sabe que ela está tremendo porque pode estar com frio, aquilo é um sinal. Mas a gente não vê uma dor de cabeça numa pessoa, a dor de cabeça é um sintoma dela. Tá? Então quando a gente vê os sinais da depressão, aquilo ali já é consequência, aquilo ali não é causa. Fiquem certos disso. A causa está muito lá atrás. Os antidepressivos podem gerar de 200 a 2.000 contraindicações. Quando eu li isso eu fiquei assustado, aí eu fui procurar um pouquinho a respeito e descobri que recentemente pesquisas na área da odonto revelaram que a cada ano surgem entre 30 e 300 doenças somente relacionadas à dentição e salivação que tenham como causa o uso excessivo de remédios antidepressivos. E o Brasil é campeão mundial no uso de antidepressivos.
Qual a consequência que teremos por utilizar tantos remédios controlados, tais como antidepressivos e ansiolíticos? Vocês fazem ideia do que pode ser? A gente já sabe. Primeiro, é não tratar a verdadeira causa do problema, porque não é a causa. E a gente já viu a quantidade de contraindicação e de reação adversa que a gente pode vir a ter utilizando esse tipo de remédio, né? Aí cai naquela velha história, né? Você vai no médico, ó, você toma esse teu remédio para depressão, mas toma esse aqui porque ele vai atacar seu estômago, esse aqui para o fígado, esse aqui. E aí você está cada vez mais dependente de química, né? Bom, mas o médico falou para mim que quando a química do cérebro, o fluxo das substâncias cerebrais está em desequilíbrio, a depressão surge. Sim, é verdade. A depressão tem relação direta com a química cerebral. Isso nós todos concordamos, todos os médicos, pesquisadores, todos concordam. Mas a causa verdadeira do desequilíbrio do cérebro não é o cérebro em si. Alguém aqui concorda comigo que depressão é uma doença do espírito? Sim. Concorda? Totalmente. Por quê? Porque o conjunto de fatores que manifestam a depressão em uma pessoa são fatores mentais, emocionais, de estado de espírito e fatores de comportamento. Ou seja, tudo é de dentro, gente. Entendeu? Não tem uma coisa, fulano se acidentou de carro, fiquei depressivo por causa do acidente de carro. Você não ficou depressivo por causa do acidente de carro. Pode ter certeza que não. Vai buscar lá dentro, vai fazer uma reeducação, aquela coisa que a gente chama, né, que é o mais difícil, que a gente sempre busca, a reforma íntima, né? Vamos voltar. Se o que está em desequilíbrio é a emoção, o pensamento e o sentimento, eu não posso atuar no corpo físico. Posso até atuar se eu já estiver num nível de depressão, lógico, existem níveis, né? O paciente tentou suicídio, então ele já está num nível em que ele precisa do remédio para justamente descontrolar o cérebro dele, né? Para ele se acalmar. Então, não vão também sair daqui falando, ó, o Marcos lá na palestra falou que não é para tomar antidepressivo. Não, escutem médico, tá? Porque existem casos e casos, tá? Mas o que está em desequilíbrio é a emoção, é o pensamento, é o sentimento. Então não adianta eu atuar no corpo físico. O corpo físico é consequência. O remédio é para tratar a consequência. Mas eu só vou ficar bom se eu cuidar da causa que está lá dentro, que é o pensamento, que é o sentimento, que é o equilíbrio. Portanto, a verdadeira causa é o pensamento, a emoção, o sentimento, a realidade de vida, a missão, o propósito e tudo mais. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar também. Eu não pergunto essas coisas, não. Fica à vontade. O que você acha sobre os manicômios? Os manicômios, As consequências que tem lá dentro. Eu acho que a maior parte é tudo espiritual. A maior parte é espiritual. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu diria ao senhor o seguinte, 99% é espiritual, 1%. 1% se faz dele. 9,9, 99,9. Não, 1% se faz dele. 1% se faz dele. Por que os centros em si não fazem um trabalho de desobsessão para poder Mas tirar? fazem. Em Minas, se eu não me engano, em Minas tem Barbacena tem um. Barbacena mesmo tem um. Aqui tem um, que aqui tem no Nossa Senhora das espírita, Vitórias, lá em São Gonçalo. Fazem sim, fazem sim. O problema é que existe também muita barreira, né? A medicina Os médicos se não opõe. Dizendo isso aí que cria esse Hoje em dia já está havendo um movimento muito grande, inclusive a USP está sendo precursora nisso, de um grupo grande de médicos estudando a doutrina espírita, aliando a doutrina à medicina. Vão estar ajudando muito nisso.
Mas com certeza, 99%, tem um pouco mais de conhecimento que eu, 99,9%, então vou até além. Geralmente tudo é causa-consequência. É causa-consequência do espírito. Até para se interessar melhor, desculpe aí, leia Grilhões Partidos. Lá fala um caso assim, exatamente. Voltando aqui. Então, isso tudo posto, será que vale a pena a gente continuar tomando remédio para as consequências e não tentar modificar a causa? Será que vale a pena? Não. Então, o que nós temos que fazer? Mudar nossa realidade através de um conjunto de pensamentos, sentimentos e atitudes que realmente modifiquem a verdadeira causa. Ou seja, a famosa reforma íntima. Temos que buscar o nosso próprio eu. A alma é, pois, um ser real, individual, independente e autônomo, de natureza puramente espiritual e que tem por destino grandioso progredir sempre, alteando-se cada vez mais em conhecimentos e em virtudes. O que ela logra, mediante múltiplas existências corporais, nas quais se depura, se eleva gradualmente, até que, por fim, se liberta totalmente da necessidade de encarnar ao tornar-se espírito puro. Isso é o item 134 do Livro dos Espíritos. O que ele diz aqui? Em que a gente vai sempre buscando conhecimento em diversas vidas, que a gente vem e a gente volta, e a gente volta, e a gente reencarna e reencarna, e vai buscando conhecimento para sempre progredir. E aí sim, se elevar gradualmente até que enfim se torna um espírito puro. Coisa que nós sabemos que estamos bem longe disso. Muito longe. No rol das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbios tem o seu ambiente próprio para proliferar. André Luiz falou isso, né? E também nas moléstias da alma, antes da afecção existe o ambiente. Ou seja, as ações que nós tomamos aqui produzem os efeitos. Os sentimentos que a gente geram as criações. Os nossos pensamentos de ontem, de hoje e de amanhã dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E a gente sabe que o nosso pensamento tem uma força muito grande, porque a gente gera energia. Né? Então, se a gente fica pensando, vai dar certo ou não vai dar certo, vai dar certo ou não vai dar certo, aonde eu colocar mais energia é o que vai acontecer. Certo? Então a gente tem que buscar sempre o quê? Bons pensamentos, bons sentimentos e ações cada vez melhores na nossa vida. Surgimento das doenças. A cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento negativo, o perispírito imediatamente adquire uma forma mais densa e sua cor fica mais escura por causa da absorção de energias nocivas. Durante os momentos de indisciplina, o homem mobiliza e atrai fluidos primários e grosseiros, os quais se convertem em um resíduo denso e tóxico. Mas isso a cada pensamento, emoção e sensação ou sentimento negativo. E se a gente inverter, se a gente tirar isso aqui, se não for negativo, se for positivo, tudo de contrário vai acontecer. Então, depende de nós. As enfermidades da alma, elas podem ser kármicas, adquiridas ou podem ser predisposições para doenças. As doenças kármicas são as congênitas e as hereditárias, resultantes dos erros de vidas passadas, né? A consciência culpada e também até aquele desejo de ficar doente, né? Tem aquela pessoa que acorda de manhã, dá um espirro e fala, eu vou ficar resfriado. Às vezes não sabe nem se o espirro foi por alergia ou alguma coisa, não. Mas eu vou ficar resfriado. Aí chega na hora do almoço e fala, vou ficar resfriado porque hoje de manhã eu espirrei. Aí de noite tá assim, eu daqui a pouco vou ficar resfriado porque hoje de manhã eu espirrei, não estou me sentindo bem o dia inteiro. Ela tá pedindo para ficar resfriada.
né? Ela está desejando aquilo, ela está pensando naquilo, ela vai conseguir. Não tenha dúvida. Se a gente quer, a gente consegue. Então, se a gente quer uma coisa boa, a gente consegue. Mas se a gente quer uma coisa ruim, a gente consegue também, infelizmente. Mas tudo é o nosso pensamento. As adquiridas. Que uma criatura colérica, vibrando sempre maldades e pestilências, pode atrair senão as mesmas coisas. Essa atração gera uma simbiose energética que, pela via fluídica, causa a percepção da doença que está afetando o organismo do espírito. Não preciso explicar muito mais do que o que já está aí escrito, né? A criatura colérica, ela vai vibrar sempre maldade, vai pensar sempre mal, sempre coisa ruim, vai desejar o mal. O que ela vai ter de retorno? Lei de causa e efeito. Se eu só desejo o mal para os outros, eu também só vou ter o mal para mim. Se eu só desejar o bem, eu também vou ter o bem para mim. Predisposições para doenças, pelos desequilíbrios das vidas passadas e ou tendências genéticas que, ante uma fragilidade na presente existência, se manifestam sob a forma de doença. Em vidas passadas, nós vivemos vidas desregradas, não fomos tão, digamos assim, não conseguimos ser tão boas pessoas, não tivemos bons pensamentos, né? Então, com isso, a gente acaba trazendo muita coisa de vidas passadas, né? Eu não sei o que eu fiz na vida passada, também não quero saber não, deixa pra lá. Né? Eu sei que aqui eu estou tentando apagar alguns erros de lá. Posso estar adquirindo outros? Posso, mas vamos tentar, né? Vamos tentar melhorar. Se a gente está aqui dentro, já é um primeiro passo, a gente já está tentando melhorar. Isso é muito bom. Algumas coisas que podem ajudar em todas as enfermidades da alma: irritação, mau humor, rancor, desrespeito, ociosidade, descontrole, impaciência, inveja, ciúme, pessimismo, desamor. Ou seja, basta uma para já descontrolar todo o nosso organismo. Se você tiver com quase todas, a coisa vai ser feia. Pode ser que você consiga uma depressão. Se conseguir todas juntas também, pelo amor de Deus, né? Não dá. Bom, o espírito André Luiz explica que os fatores que programam as condições do renascimento no corpo físico são resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Com isso, nós constatamos que, no que se refere a doenças kármicas e as predisposições para as mesmas, nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós fizemos lá, nós estamos tendo aqui, causa e efeito. Foi feito lá, tá aqui. E podem ter certeza que o que a gente está passando aqui é muito menos do que o que a gente merecia. Muito menos que a gente fez lá. Podem ter certeza disso. Em uma entrevista, Divaldo nos conta que está provado em estudos feitos pela Universidade de Harvard que o estado psicológico do paciente é tão dominante que quem ama, seja o que for que ame, produz enzimas cerebrais que poderiam ser consideradas como fótons. E como os fótons aglutinam moléculas, esses bons pensamentos produzem saúde. Isso, gente, é pesquisa. Já está sendo comprovado cientificamente. Voltando àquele quadro sobre o manicômio, você vê os tratamentos que eles dão lá dentro, é diferenciado. Choque elétricos. Isso hoje em dia já diminuiu bastante. Mas eu acho que ainda tem. Hoje em dia é muito antidepressivo. Porque isso aí atrapalha os neurônios, atrapalha as consequências de desequilíbrio total. Então, vai desencadear, porque esse irmão que está lá dentro, que é uma consequência de uma
uma doença, por exemplo, Mas espiritual. antigamente existiam os choques, os tratamentos mais brutos. Hoje em dia, tudo em cima de antidepressivo e ansiolítico. É tudo pílulazinha, química, deixa o cara apagado, totalmente fora de si. Entendeu? Não vai recuperar nunca. A doença, às vezes, ela pode ser positiva, não? Porque você pode, eu estou até falando comigo, mas porque você pode ter alguma coisa que abre o seu olho para você ver alguma coisa que você não tinha enxergado, uma falha sua. Daqui para um pouquinho para frente a gente fala isso. Mas é justamente isso. Bom, então vamos lá. Aqueles que têm pensamento, e continuando o que Divaldo fala, né? Ele falou no anterior, está provado em estudos feitos na universidade, que o estado psicológico do paciente é tão dominante, ou seja, o estado psicológico do paciente é ele que domina. Não é o médico, não é o remédio, não. É o estado psicológico do paciente, de quem está doente. Aquele estado psicológico dele é o dominante. Então, se ele gera amor, ele vai gerar saúde. É isso que ele diz, em palavras mais simples. Naqueles que têm pensamentos arbitrários, insegurança, estados fóbicos, ciúmes, mágoas, ressentimentos, inveja, ódio, o cérebro reage, porque é o psiquismo agindo sobre os neurônios e passa a produzir enzimas, substâncias que seriam semelhantes aos elétrons. E os elétrons são cargas de energia destruidora. As pessoas que têm esses sentimentos matam o sistema imunológico, ao invés de gerar saúde. E tornam-se perfeitamente vulneráveis às infecções, aos transtornos psicológicos, porque são pessoas instáveis e temperamentais. Ou seja, o nosso temperamento, não só durante uma doença, mas durante o dia a dia, né? Ele vai nos colocar para cima, mas também vai nos colocar para baixo. E durante um estado de doença, o meu temperamento, eu tendo pensamentos negativos, eu estou abrindo a guarda para que eu piore cada vez mais. Inclusive, o meu pensamento está fazendo mal ao meu corpo físico, porque eu estou destruindo os meus sistemas imunológicos. Tá? A cura das doenças passa por 3 pontos básicos. Ação terapêutica da fé. É necessário querer se curar, acreditar em si próprio e em Deus. Não adianta não acreditar em Deus se você tem a fé e está procurando. Tem que acreditar. Que você vai ver a doença como um simples obstáculo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, fala: pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. O autoconhecimento. Não atribuir aos outros a responsabilidade pelo processo de cura. O meu salvador sou eu. Eu posso estar com a melhor equipe médica do mundo ao meu lado, mas se eu não quiser melhorar, eu não vou melhorar. Eu posso estar com um estagiário de medicina sem preparo final ainda para me medicar, ou com um enfermeiro ao meu lado, ou com um amigo para me dar uma mão, mas se eu quiser melhorar, eu vou conseguir melhorar. Depende de mim. Eu sou o meu salvador. Você é o seu salvador. O Senhor é seu salvador. Mais ninguém. O único que pode ser diferente de nós mesmos é Deus. Só Ele. Só conhecendo as nossas tendências boas e más, nós seremos capazes de nos curar. Com certeza. Se a gente não se conhecer, como é que a gente vai conseguir um efeito curativo em nós mesmos? Não tem como. Então eu tenho que conhecer todos os meus lados, né? Identificar e compreender as causas do sofrimento.
Isso é o mais importante. Eu tenho que saber qual é a causa. Eu não tenho que trabalhar só em uma consequência. Libertar-se da mágoa, do rancor ou do ódio mediante o perdão. Perdoar é difícil, né? Mas a gente tem que aprender. Porque a gente se libertando, a gente consegue ter um autoconhecimento para que a gente consiga se automedicar. A ciência médica ela já determinou que perdoar alguém não só é necessário devido às concepções morais ou religiosas, mas também é um imperativo, como meio de se curar de várias doenças crônicas. A resignação dinâmica, dentro do que você estava perguntando, é aceitarmos a doença, mas termos a coragem de a enfrentar e extirpar ou suavizar a sua causa. Nada é por acaso. Se a doença veio, é porque a gente merecia ou a gente pediu. Né? Ou ela pode ser uma alavanca também no seu processo. Pode ser uma alavanca para o seu progresso. Exatamente. Mas a gente tem que aceitar. Diz assim, a doença vem para nos dizer, você está indo para o caminho errado, desequilíbrio. Com certeza, desequilíbrio. Então a gente tem que parar, centrar e começar o quê? A nossa reforma íntima, com os pensamentos. E agradecer, né? Tudo aquilo ali que a gente... o Pai. E agradecer. A oportunidade que Ele está nos dando. Aprender a agradecer com aquilo que a gente está passando. Com certeza. A dor é um estado de purificação, né? Dizem que é, mas eu não gosto de sentir, não. Mas ela é. Mas ela é. Eu não gosto, não. Mas ela é. Resignação dinâmica é aceitarmos a doença, mas termos a coragem de a enfrentar e extirpar ou suavizar a sua causa. Em segundo lugar, procurarmos o tratamento para a mesma. Gente, também não vão sair daqui achando que tudo é espírito. A gente tem que cuidar do corpo também. E o que a doutrina espírita nos oferece para que a gente possa cuidar dessas nossas enfermidades da alma? Ela nos oferece passes e água fluidificada, mas principalmente a evangelização. Infelizmente, felizmente, às terças-feiras nós vemos essa casa cheia. Infelizmente, às quintas, na evangelização, não a vemos tão cheia assim. Gostaríamos muito. Seria muito melhor. Às terças, o que vocês têm aqui é uma palestra, que às vezes vai durar de 40 minutos a 1 hora. É um ensino, é uma evangelização. Para nós que estamos aqui na frente, é um ensino muito maior, porque a gente tem que estudar sobre o que a gente vai falar para vocês. A gente tem que se preparar para a gente poder falar para vocês. Mas se vocês puderem fazer o esforço de virem às terças-feiras para assistir as palestras, fazerem o seu tratamento, mas faz um esforçozinho, vem à quinta-feira também para a evangelização, para o estudo da doutrina espírita. Vocês vão ver o crescimento que isso é. Hoje eu estou aqui porque recebi um recado lá de dentro do vovô. Ele falou, você já está no estudo há muito tempo, e eu falo, não, mas eu não estou preparado. Não, você já está, você que acha que não está. Eu ainda acho que não estou, mas ele disse que eu estava. Então, estou aqui, vamos embora. Isso aí. Ele vai parar aqui não. É a nossa vez, chegou a nossa vez. E a gente tem que fazer. Mas isso porque eu vim a casa, me senti bem, participei não só das terças-feiras, mas das quintas do estudo também. Né? Agora já recebi a missão de vir para o estudo quarta-feira também. Agora vai ser quarta, quinta. Daqui a pouco vai estar só a Rose, né? Que é de segunda a segunda. Vocês acham que ela não está aqui. O corpo físico dela não está aqui, mas ela está aqui, tá? Então, vamos. Mas a evangelização é importante, tá, gente? Não quer vir frequentar o estudo na quinta-feira? Pega o livro dos espíritos, pega algum livro espírita, estuda dentro de casa. Eu posso fazer um coisa? Deve? A Rádio Rio de Janeiro, ouçam, que é uma doutrinação 24 horas por dia. Rádio Rio de Janeiro. 1400.
É 1400 AM. É maravilhosa. Desculpa, Mara. Nada, ótimo. Bom, a importância do Evangelho no lar é capital, pois estaremos também tratando os nossos irmãos desencarnados no ambiente. Gente, vocês sabem de quantas pessoas é necessário para se fazer o culto do Evangelho no lar? Basta você querer dentro da sua casa fazer o culto do Evangelho no lar, dentro da sua casa. Ah, mas minha mulher não está, meu filho não está, não sei quem não. Basta um querer. Você vai estar ajudando a você, o seu lar e aqueles que estão à nossa volta, os desencarnados. Então, façam disso um hábito. Não pense que é pouco. Trata-se da própria reforma íntima, que é muito difícil, né? A gente está aqui para tentar aprender a fazer isso. Única forma de tirar o orgulho e o egoísmo. Sem a preocupação de mudar o mundo, que cada qual tenha a preocupação de mudar-se para melhor. Se por acaso outrem não o exame, deixemos com ele esse problema, mas que o nosso seja o desafio de amar. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigado.